razão pela qual eu te convidei foi porque gostei imenso. Para mim foi o melhor episódio que eu alguma vez ouvi nesta coisa chamada podcast, no Enterrados do Jardim. Para mim foi, já o ouvi algumas vezes e de cada vez que o ouço há ali pequenas parcelas, pequenos fragmentos. É aquele fenómeno que se começa a cruzar com outras leituras ou com outros pontos de vista. Houve um ponto, e se calhar até podemos começar por aí, que eu gostava que voltasse a trazer à baila. Uhum. Parece até uma linguagem tão distante daquela que usamos no dia a dia. Gostava que começasse a definir o pânico. Ok, ok, excelente. Olha, primeiro talvez dizer-te que uma das coisas que me tem causado a mim algum pânico é sentir que ele não tem sido muito falado, não é? Porque atualmente eu acho que isso é uma das questões, não é? Atualmente tudo o que tem a ver com a linha da angústia existencial ou com a ausência da relação e o impacto que isso tem em nós está muito relegado ou para uma coisa, na minha perspectiva, não é? Para uma abordagem muito superficial e, muito, pá, não quero dizer negacionista, mas quase, não é? Do lugar da angústia naquilo que é depois a organização de tudo o resto, não é? Daquilo que nós podemos chamar ou não saúde mental, mas acima de tudo saúde vá psicossocial, de alguma maneira, não é? Pânico, quem definia mesmo o pânico como a ausência de companhia interna, ou qualquer coisa equivalente a isto, talvez melhor ainda, era o José António Barata. O José António Barata era o presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática, era psiquiatra e psicanalista. Ele não definia exatamente assim, ele dizia que o pânico era a ausência do outro dentro de mim, numa linguagem mais psicanalítica, mas o que isto significaria de alguma maneira é a solidão interna insuportável, que é eu não sentir nunca o reconhecimento de existência na relação com o outro. E ao não ter isso cá dentro, há um desamparo existencial profundíssimo que faz uma negação total da importância do outro, não é? A maior parte das vezes. Sim? Estou a ser confusa, eu Não, não, explico. não, 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 te compreendo perfeitamente e até se calhar faço já aqui dou aqui um lamiré puxando aqui a brasa à minha sardinha no que toca ao humor. O humorista, quase por definição, é alguém, alardeia ele, que procura uma validação, que chega quase a roçar o doentio. Alguém que, supondo que faz stand-up, sobe a palco, espera dos outros, a miúdo são estranhos, que riam, aplaudam, como se isso significasse alguma coisa, no fim de contas é a busca momentânea para baixar a angústia, que, como tu Exatamente. disseste, tal como a angústia, e só isso já dá para ver, fazer uma espécie de diagnóstico, assim, grosso modo, palavras que entram e saem do léxico, seja a angústia, seja a melancolia, e deram lugar a outras. Por vezes, se esquecermos essas palavras que já têm assim algum peso e alguma história à volta delas, ficamos só a meio caminho do entendimento, seja do que for. Mas onde é que punhas esta ideia da validação? Comecei a entrar aqui um pouco humoristicamente nesta ideia. Até posso ir por aqui antes, depois já voltamos ao pânico. Se há uma figura que se tornou um lugar comum na ficção, seja Netflix, seja coisas mais refinadas, é a figura do terapeuta. Não há Hum. nenhum protagonista que não vá ao terapeuta e até o diabo. Há uma série que ilustra o diabo, Lúcifer, até o diabo tem um terapeuta. Toda a gente tem um terapeuta, todas as variações, o terapeuta bom, o terapeuta mau. Há uma série na Apple TV em que o terapeuta de repente apropria-se da vida do Will Ferrell, todas as variações. Enquanto lugar comum, se calhar ao normalizarmos, deixamos de pensar a figura do terapeuta. Um terapeuta, e quando estou a pensar neste terapeuta, estou a pensar sobretudo no terapeuta que transborda nas redes sociais e como que é obrigado a ser validado, ou seja, entrou no jogo da validação das redes sociais para alimentar a besta, que sem cara, sem tentáculos conhecidos, parece ser um jogo que quer de tem de alimentar a besta e aquilo que muitas vezes disseste no episódio do Enterrados no Jardim, furtamos-nos ao pensamento. E há frases que são plasmadas nas redes sociais de alguns psicólogos influencers que podiam, não sei se é um termo pejorativo, mas saídas da cabeça do Pedro Chagas Freitas. Há ali qualquer coisa em que o sentido crítico se ausentou e é aqui que eu quero chegar. Esta era a minha premissa humorística, que eu lancei-me por aí sem nenhum fundamento, e às tantas fui-me dando conta que afinal já havia alguns autores, seja filósofos, seja, há um livro, não sei se é da década de 60 ou 70, sobre o narcisismo, que foi Hum. reeditado agora há pouco tempo na Relógio d'Água, em que ele chega lá a um ponto em que vê a terapia como uma espécie de novo dogma. E qualquer coisa que ascenda à categoria de dogma parece-me sempre problemática. Já vou aí porque há alguns casos que eu fui detectando, há uma espécie de ausência de crítica em relação àquilo.
Como se o terapeuta, esta figura que eu estou aqui a desenhar a traços largos, fosse imune à crítica, o que me parece errado. Agora parte por onde quiseres, já falámos do pânico. Estava a pensar, sim, é isso que estás a dizer, acho que é muito importante só para não perder a ideia, porque como se fosse um terapeuta fosse assim um detentor do suposto saber dos comportamentos a adotar face a determinado conjunto de circunstâncias, não é? E nessa medida ficar como uma instância à qual se recorre não para pensar em conjunto, mas para numa espécie quase de receituário, não é? De condutas que podiam aliviar o pânico, mas que na realidade postas assim só o irão aumentar, não é? Como estávamos a dizer, a companhia interna passa pela própria relação que se estabelece naquilo que vai sendo este tal reconhecimento interno de sermos quem somos, não é? Desde o nascimento. Portanto, uma validação acima de tudo o que é eu sentir que sou reconhecida por alguém que realmente me vê cá dentro, não é? E é aquele momento em que de alguma maneira nós quase sentimos uma espécie de impacto estético interno, certo? De repente há qualquer coisa que te maravilha no encontro contigo mesmo, que é dado pela relação com alguém. Mas isso não se torna em si mesmo uma coisa narcísica, pelo contrário, esse lugar uma vez atingido abre o espaço à entrada do outro e o prazer também que é ver o outro encontrar-se a si mesmo na relação comigo e com a vida. Vou conseguir? Sim. Agora, nós não conseguimos sempre ter a validação que necessitaríamos, nem desde a origem, nem depois ao longo da vida. Portanto, há bastantes momentos onde isso não acontece e onde temos queda livre, não é? Ou seja, em que o pânico não se transforma em companhia interna, não é? Em que as relações, pelo contrário, cristalizam o pânico, não é? Diz. Quase todos os dias vem-me essa formação ou aquilo que a memória trabalha em relação, ou seja, a memória vai esculpindo e estragando, construindo um grande cadáver esquisito à volta dessa formação. Voltei ao Freud, Mal-Estar na Civilização. Já me havia esquecido que ele escrevia tão bem. Já há algum tempo que não lia Freud. Espera, pode ser. Agora melhorou? Acho que melhorou. Ele fala logo naquilo que certamente é um mais ou menos um lugar comum na psicanálise, o sentimento oceânico e a primeira perda. E é engraçado, como há pouco estava a dizer, foi a última revista da Electra que falam do medo. Do medo. E tudo isto parece-me pertence à mesma constelação. A partir do momento que nos afastamos deste mundo paradisíaco que é o contacto, sempre um contacto idealizado com, supondo a mãe, e dando aqui um traço humorístico, ou seja, é sempre essa busca por essa teta primordial e o consumismo, de facto, o que faz é uma espécie de apresentação de um catálogo de mamas sintéticas, só que nunca é aquela. Achei engraçado, numa entrevista nessa revista de um escritor chamado Paul Quignard, salvo erro, não sei se é assim que se pronuncia, ele disse várias coisas que podem aqui engrossar o caldo desta conversa. Eu já tinha notado, acho que foi numa conversa que eu tive aqui com o Manuel Monteiro, que é escritor e é muito ligado às picuinices do ponto de vista bom da língua e a proliferação do prefixo auto. Se calhar tem que ver qualquer coisa, no caso mais, se calhar interessante para esta conversa, que é a autoajuda. Há aqui uma proliferação de autoanálise e por aí vai. Ele, em relação à autoficção, que me parece um género literário em franca expansão, ele disse uma coisa muito interessante que eu já tinha visto de outra forma a Maria Filomena Mulder a falar sobre a verdade. Disse quase a mesma frase, só que a Maria Filomena Mulder disse em relação à verdade e ele disse em relação ao ser humano. O ser humano nunca consegue chegar a ele próprio através do eu. Falar de nós na primeira pessoa é uma impostura, não serve nada. A Maria Filomena Mulder e ele disse quase a mesma coisa em relação a nós próprios. Nós só conseguimos chegar à verdade ou a nós próprios por vias laterais. Ou seja, e combinando todos os pontos de vista. O eu é mesmo problemático. Se nós nos agarrarmos apenas ao eu, casa com a tua ideia de pânico, e casa também com aquele verso célebre de Camões: o amador transforma-se na coisa amada. Parece-me que hoje o amador não quer transformar-se na coisa amada. Não quer. De forma absolutamente nenhuma, não é? Aí entrou o consumismo como paliativo ou como sucedâneo que nunca chega e também ganha por nunca chegar, porque está-nos sempre a oferecer milhentas formas de chegarmos a qualquer coisa que só que nunca chegamos. É como se fosse um Ulisses a quem prometem a chegada à Ítaca, mas chega lá e percebe que aquilo é um cenário de novela. Ele acha é só uma fachada, segue-se, estou farto, nunca mais chega a casa. Nem para perceber que quando chega a casa, aquela casa a que ele tentou regressar... No limite nem nunca saiu de Ítaca, não é? Então, sem nunca ter saído. É que pelo menos para ele chegar à conclusão que ao chegar é impossível chegar, que é esta a conclusão que ele chega.
Eu não sei se é um facilitismo, nem se calhar vale a pena pôr numa hierarquia, mas pertencem todos à mesma natureza: a perda, o luto, a culpa, a angústia, a morte, a distância, todo esse tipo de coisas. Parece que o ser humano atual não, nem sequer consegue lidar. E já enchi isto aqui, depois podes pegar na ponta que te interessar. Como o Freud tem uma ligação aos mitos. Até tenho aqui o livro que mais aprecio, é As Metamorfoses do Ovídio. E parece-me que, atualmente, só o reflexo da medusa chegava para nos petrificar. Só, Excelente. só Sim. a nossa relação com o horror, nós ficámos tão frágeis, tão frágeis, tão frágeis, que só o reflexo até nadava-nos o escudo. Olha, é para te protegeres. Petrificávamos na mesma. E agora pega em qualquer coisa que supostamente faça sentido, e vamos por aí afora. Não, faz tudo sentido, faz tanto sentido que já fiquei aqui a pensar em mil coisas, mas acho que tocaste em tantos pontos essenciais que são estes mesmos. É um bocadinho bizarro, que é como se procurasse um antídoto para uma condição existencial que na realidade nem se sabe que se transporta, não é? Nesta ideia da possibilidade da concretude máxima ser aquilo que de alguma forma podia aniquilar o pânico, quando nós sabemos que é exatamente o oposto, não é? A concretude máxima instala-te no lugar do pânico eterno, que é aquele em que não há, olha, agora pensando em mitos, agora pensando no mito do deus Pan, não é, e da deusa Eco também, em que não é, em que há um eco que nem sequer ecoa, não é? E portanto que é mesmo o vazio pelo vazio, de alguma maneira fica cristalizado assim. Portanto, esta ideia, achei essa ideia espetacular, essa ideia de uma sociedade cheia de seios plásticos, não é? Que na verdade prometem qualquer coisa que não quer, parece mais uma coisa parece mais uma coisa também como Um seio de última geração. É um seio, variações de seio, não é? uhum, E uhum, como há uhum, uma pequena variação, tu vais uhum, tentar porque é ligeiramente uhum. diferente, mas não serve na Sim, sim, mesma. sim. E com esta coisa perversa que é mesmo a ideia que é injetada, é que se tu conseguires um bocadinho mais, aquele seio se transformará, não é? Um bocado na ideia de um menino de verdade, não é? Porque na realidade é como se estivéssemos todos nesta expectativa que alguma coisa que pudéssemos consumir nos tornasse uma pessoa de verdade. Quanto mais fazemos este movimento, menos conseguimos, porque realmente esse lugar da pessoa de verdade, de alguma maneira, na minha perspectiva, e acho que é que também me parece que estavas a falar, depende da possibilidade de, desde o princípio, ir trabalhando a impossibilidade de não ser um, não é? Só mais um. Esta impossibilidade de ser só mais um leva a estes lugares, vamos lá, nós agora desejamos qualquer coisa e ela parece concretizar-se, aparece, não é? Como tu dizias, não é? Porque, sei lá, coisas tão simples como o localizador do outro, não é? Permanentemente poder, de alguma forma, garantir e brincar, de uma forma que eu penso que depois se perverte, não é? Quando dizemos do pânico, do desamparo, mas também com a angústia da perda, com a angústia de separação, não é? Nós temos de repente a ideia de que temos acesso ao outro de uma forma ilimitada, não é? E que rapidamente podia pôr um tampão de angústia, sem consciência nenhuma, quanto mais fazemos esse movimento e mais vamos autorizando e mais vamos consentindo este tipo de, neste caso até de aplicações a existir, estamos na realidade a cavar a própria angústia para lugares nunca antes por nós visitados. É um bocadinho ao contrário, não é? A angústia vai aparecer noutras ramificações, não vai surgir de outra maneira, não vai ficar em paz. Diz, diz. Esse fenómeno, há uma coisa chamada câmara anecoica, um sítio onde são testados os sons onde supostamente não há eco. Giro. Não sei se dá para extrair aqui alguma espécie de Uhum. metáfora, Sim, até sim, porque não sim, está sim, sim. muito cheia de dadas, não é algo que tenha sido explorado na poesia. É aquilo que aparentemente seria uma solução ideal, só que nesse sítio muito singular, depois aquilo que não era ouvido vem à tona e as pessoas não conseguem aguentar lá durante muito tempo, porque a pulsação, o sangue, começa a criar uma espécie de melodia própria, e às tantas é uma orquestra interior que vem à tona. Quer-me parecer que nesta sociedade individualista que nós andamos a fugir a tudo, andamos a fugir à morte, andamos a fugir ao amor, andamos a fugir, fugimos a tudo. Numa sociedade cada vez mais superpovoada, arranjamos sítios para nos escondermos até de nós próprios. No entanto, o sonho, pelo menos, não sei se em cima do joelho, mas é construir uma espécie de câmara anecoica onde nós bastamos a nós próprios, daí aquela frase, eu não sei bem a formação correta, mas basta-te a ti próprio, ama-te a ti próprio, como se... parece-me quase uma contradição em termos, que é desconhecer o cerne do que é que quer dizer amor. Platão, assim um bocado em contramão, eu não sei se foi no banquete. Bom, no banquete ele deu várias definições de Eros. Há uma descrição do Eros, que se calhar dá aqui uma pincelada, que é o Eros enquanto mendigo. E esta imagem que vou socorrer-me do Byung-Chul Han, que li há pouco tempo no último livro que saiu, Conversas sobre Deus, se a memória não me falha. Várias partes que me ficaram na cabeça. É impossível ver o outro se não nos conseguirmos libertar do eu. O eu constitui sempre um empecilho se quisermos ver verdadeiramente o outro. E ele estava a falar na questão da atenção, depois falou do gênio, depois falou, para ele, só há gênios da atenção.
a comentar alguns textos da Simone Weil, não sei como é que se diz, também filósofa, e eu não sei se isso casa com estas ideias. Quando verbalizo isto, sou sempre chamado ou de pessimista ou de não estás a ver bem, mas quando eu olho à volta para livros, para o cinema, há aqui qualquer coisa que falta e parece-me que vem daí o eu está a atravancar a visão, está a atravancar o cérebro, está a atravancar tudo. Uma parede opaca que impede de ver realmente as coisas. E não sei se tem que ver com o medo, porque nós temos medo, eu já tive várias conversas que só a própria palavra morte surte uma reação física noutra pessoa, e é isto é que me encanita de alguma forma. Se um artista não consegue sequer ouvir a palavra morte, houve aqui um curto-circuito ao longo do processo. Nessa entrevista que está na Electra, muitos filósofos opõem-se à ideia de falar sobre morte, não há uma experiência, daí não se pode falar, ao contrário dos psicanalistas, que, como o nascimento é visto como uma primeira morte, logo conseguimos extrair algum entendimento. E daí que Freud talvez tenha-se corrido onde é que está o melhor reservatório. Nos mitos, começou... Deixa... já o disse aqui algumas vezes, eu parece-me que a arte atualmente, e a pessoa à paisana por arrasto, anda a viver com as costas voltadas para a morte. E isto sente-se, se for um artista, sente-se logo, sente-se logo. Não é? E não sai nada com vida, que parece uma brincadeira linguística, mas não sai nada com vida se não tiveres a morte na equação. Não sai, é impossível. Mesmo o pensamento, se a morte não estiver a rondar ou a orbitar ali, feito um pássaro louco, os gestos saem todos rombos, não há vontade, não há nada, sai vertical. Desculpa lá já estar aqui a dar mil linhas, depois pega como quiseres. Não sei quando é que isto começou, provavelmente sabê-lo-ás melhor do que eu, uma propensão para tornar o discurso ultra positivo. Mesmo numa situação mais trágica, ainda recentemente, na última edição do Y, estavam a falar sobre a inteligência artificial e os livros, um cenário apocalíptico, e no fim arranjaram forma de tornar aquilo bom, como se no fim acontecesse o apocalipse, Jesus de fechar isso, diz lá qualquer coisa alegre, mas vamos todos esta para melhor, diz lá qualquer coisa alegre, pelo menos isso. Não conseguimos conviver com a verdade até ao fim. Não é? Ela já é rara, é muito esquiva, mas quando aparece, ninguém quer saber dela. Pega em qualquer coisa e Não, vamos por mas aí fora. estava a pegar, agora até ia pegar um bocadinho provocatório, mas não estou a brincar. Mas eu estava a pensar, mesmo enquanto humorista, não é? Estava eu a pensar agora a coisa ao contrário, não é? Porque na realidade isso seria a frase da salvação, não é? No final morremos todos, parece-me que apesar de tudo é a frase que nos salva, não é? Mas essa frase que foi dita por alguns, sei lá, por George Carlin, mais relevante, em tom quase brincalhão apaziguador, é claro que vamos morrer. Quando é dita atualmente, tem um peso totalmente diferente. É como se só chegássemos a estas coisas pela via do eufemismo. Caso contrário... E o eufemismo já me parece uma coisa até elaborada, não é? Quase que sim. nem sequer chega a ser, não é? É mesmo isso, há uma recusa total à ideia da mortalidade, não é? E ao fazer isto, realmente a mortalidade torna-se o finito cru, não é? Ou seja, nem sequer consegues fazer este movimento. Estava a dizer, até o eufemismo acaba por ser quase uma coisa já carregada de um simbólico que está com dificuldade em acontecer. Nós estamos mesmo nesta tentativa de enganar estes lugares, não é? Na expectativa, mais uma vez, da vida eterna. Isso eu estou completamente de acordo contigo, não é? E claro, depois quando ficamos a sós com a nossa própria cabeça, a pulsação interna é de tal ordem que depois os comportamentos de agir começam a surgir em catadupa, não é? E não há um pensamento reflexivo sobre as coisas, porque eu estava a pensar até nessa frase que tu tinhas dito do termos que nos libertar, do eu ter que se libertar para conseguir ver o outro. Eu acho que até podemos pôr até um bocadinho ao contrário logo nos princípios dos princípios, que é para eu poder até chegar ao eu e encontrar verdadeiramente o outro, eu tinha que me libertar do outro, mas para isso eu tinha que ter entrado em relação com ele, não é? Para se constituir como verdadeiramente um outro. E se nós à partida fazemos um movimento de negação do processo de separação e individuação, como se diz na psicanálise, não é? Se nós à partida fazemos um ataque ao movimento da autonomia, daquilo que é realmente a existência de mim na relação com o mundo, se eu ataco este sítio, então isto fica para sempre à espera de ser possível de ser elaborado, não é? E portanto lá está, em vez de haver um pensamento que vai circulando ao longo dos tempos com essa tal melancolia implícita nas coisas todas que vamos fazendo, há uma recusa total à existência do outro em nós. Eu penso que todas estas coisas que nós estamos a viver têm por base mesmo uma ideia de recusa total à existência do outro em nós, que é no fundo um ódio a nós mesmos, já o Freud dizia um bocadinho isto, não é? O ódio a nós mesmos agido, o ódio a si próprio, acho-se assim, que é a impossibilidade, ódio neste sentido da impossibilidade de criar membrana identitária, não é? A alteridade. A alteridade fica comprometida desde a origem, portanto faz-me todo o sentido isso.
E penso, por exemplo, não sei como é que será, mas eu acho que o humor atualmente é complicado, não é? Porque vai dizer aquela coisa sobre o humor, não é? Que a ser uma é uma das mais nobres defesas, eu acho que ele dizia isto, não é? Porque se resigna, não, não é? Não se faz uma recusa da realidade, resigna-se com elegância, não era uma coisa qualquer coisa. Ou seja, implica também isto, não é? Implica que mesmo para poderes fazer este processo, tem que haver na base qualquer coisa que tenha a ver com o reconhecimento, lá está, da mortalidade, porque senão nem nada se constrói. Se houver esta coisa que tu dizes e que estás a dizer maravilhosamente, passar a vida toda de costas voltadas para aquilo que é realmente uma parte da essência daquilo que eu sou, não é? Que me acompanha desde o princípio, não é? Eu não vou conseguir. Estava a pensar numa coisa até só aqui uma lateral, mas quer dizer, é o que eu penso, se nós pudéssemos fazer uma certa caricatura gráfica disto, o que nós temos são pessoas completamente convictas de que têm os umbigos cicatrizados, não é? Mas com os umbigos ligados já não é, por fios absolutamente mortais, não constitutivos, não é? Que na verdade nunca cicatrizaram. Mesmo nessa coisa que dizias até da ideia da psicologia influencer, não é? Eu tenho aqui o comportamento certo e tu se fizeres este caminho, não é? Quer dizer, é qualquer coisa que faz uma negação completa daquilo que é a cicatrização do umbigo, não é? E portanto, claro, da capacidade de pensar, de uma coisa que é tremenda, quer dizer ao outro, epá, eu não sei o que é melhor para ti, aguenta lá isto, não é? Eu posso pensar contigo sobre isto, mas eu não sei o que é melhor para ti. Este reconhecimento é o princípio, penso eu, de qualquer terapia que verdadeiramente queira devolver ao outro o outro em si, não é? Até te posso dar um exemplo, não sei se estás a par, sobretudo em figuras, diremos, celebridades ou influencers, mas também já havia em pessoas ditas anónimas. Cada pessoa vai à terapia, depois inicia um diálogo com citações de psicólogo. E a conversa é toda. Eu digo as minhas citações de psicólogo, aquilo que eu achei importante, e a outra pessoa diz: eu sei, mas o quê? Vocês abandonaram o vosso livre-arbítrio? O processo terapêutico também, não é? O livre-arbítrio e o processo terapêutico em Sim, si. sim, exatamente. Há aqui qualquer coisa que falhou no processo. Não é? Não sei se desde sempre, mas atualmente nós, qualquer ocasião, é ótima para abandonar o sentido crítico. Abandonamos o sentido crítico, o pensamento, ficamos em modo piloto automático. E depois há aqui outra coisa. Primeiro vi nas séries e depois vi na vida real, supondo que há diferença entre as duas, dado que isto é um grande espetáculo. Usar a terapia como alibi para continuar a ser, para utilizar uma expressão muito querida ao poeta Alberto Pimenta, um grande filho da puta. Como eu faço terapia há 10 anos, logo posso continuar a ser a mesma pessoa. E eu assim, mas Exatamente, está excelente. É como se fosse procurar a validação que autoriza a minha não autonomia, no eu, por fundo, acaso, não é? já fundo na memória, mas aquela Os Sopranos. O líder da máfia que faz psicanálise. Eu já não sei o processo. Eu sei que ele foi, mas não sei, já não me recordo do processo. Tenho de o rever. Mas supondo que era um líder da máfia que continuava a ser líder da máfia e a cometer as mesmas atrocidades. Vejam lá, mas eu faço Uma pessoa terapia. analisar. Vejam lá que eu faço terapia. Está com a pistola, em vez de matar alguém que eventualmente vai matar, mas tem atenção, eu faço terapia, sou uma pessoa melhor. Estou mais descansado. Isto entrou no ideário ou no anedotário contemporâneo e já não há crítica em relação a isto. Submetem-se a terapia durante décadas. É a beleza das redes sociais é que está tudo documentado, então podemos ver a evolução ou a falta dela. E eu acho isto lindo. Utilizar a terapia e as suas variantes como alibi. Aquilo que realmente é humano, nós abdicamos tudo para estar sempre em piloto automático. Não sei se queres dar aqui mais qualquer coisa, mas colando já com o tópico seguinte que estávamos a falar antes da conversa começar a ser gravada, há aqui algo que eu tenho vindo a notar em várias esferas, seja o humor, seja a literatura, seja o contacto no dia-a-dia, que é a aversão ao cerebral. Em seu lugar apareceu uma espécie de encorajamento ao sentimentalismo infantil. De onde é que vem esse medo do cérebro? Eu recordo-me, como há pouco estava a dizer, naqueles trabalhos onde o discurso é menos sofisticado. Não digo melhor, porque me parece que o discurso, se fosse analisado poeticamente, era exatamente a mesma coisa, mas a beleza de viver num ambiente menos sofisticado é que as coisas são logo escancaradas e podemos ir para a frente começar a combatê-las, ou pelo menos perceber onde é que andamos, qual é o perímetro do matador, pelo menos. E a frase era mais ou menos essa: não te pagam para pensar, pagam-te para trabalhar. E esta frase acho que merece uma análise funda, até porque surgiu um slogan, quanto a mim, é provavelmente o slogan mais perverso que eu já ouvi, que é o da Mel, que é humaniza-te. Ninguém pensou a sério nisto. Uma marca dizer ao homem, uma marca que é a coisa menos humana que o homem conseguiu fazer, dado que esconde o lado negativo, uma marca diz ao homem para ser mais homem. E está tudo bem. Acho que estás a dizer
coisas que me parecem fundamentais serem pensadas de muitas maneiras, porque realmente é como se, como se disséssemos qualquer coisa, onde aqui várias camadas, não é? Mas qualquer coisa que é como se nos dissesse, oferece-me o teu desamparo, eu dou-te não é, a segurança eterna, que este é, lá está o sítio perigosíssimo, volto a dizer, porque é a verdadeira aniquilação da nossa própria vida, não é? Se eu te oferecer o meu desamparo, a partir daí deste ser eu tenho é que lidar com a minha condição de desamparo, porque ela é universal, não é? Mas Hoje em dia de forma singular. utilizando a terminologia que usaste no podcast Enterrados do Jardim, a dualidade entre cuidador e predador é uma marca que, aparentemente, é uma marca cuidadora, e isto já é um oxímoro, e depois, bem vistas as coisas, é um predador de género tubarão branco. Há aqui qualquer coisa de realmente muito perversa a acontecer, uma marca que, como timoneiro do capitalismo, então em redutos como call centers, aquilo é um recreio da desumanização. Aliás, o meio laboral atualmente é quase todo um recreio da desumanização. Uhum, E, uhum. e o Carrasco, na pausa entre cabeças cortadas, dá palestras motivacionais. Neste De ponto. muito sem dúvida, não é? Primeiro acho que há aqui 2 coisas diferentes. Por um lado, sim, esta parte do, não é, eu dás-me o teu desamparo e eu ofereço-te a segurança, e isto é um lugar que aparece de múltiplas maneiras, não é? Ou seja, aparece-nos lá no dia a dia, a toda a hora, nós estamos a ser intoxicados com esta ideia de que o desamparo pode ser substituído por uma segurança absoluta, não é? Em vez de haver realmente um trabalho interior que diga, vamos lá pensar em conjunto como sobreviver ao desamparo e como criar qualquer coisa a partir dele. Portanto, a negação da nossa própria condição de existência, não é? A condição existencial, com certeza traz o concreto em absoluto, não é? Que é a nossa aniquilação, e nós vemos isso, como eu dizia há bocadinho, não é? De muitíssimas maneiras. Este é um ponto. Outro ponto é a perversão de conceitos que nós vemos acontecer já há algum tempo, não é? Por exemplo, mesmo as questões que vão sendo faladas do burnout. Depois tens sítios que até fazem uma palestra sobre o burnout, mas que na realidade são os maiores indutores do burnout e que depois não têm qualquer compaixão com aquilo que eles próprios provocam, não é? Eu lembro do ano passado, já foi há uns anos, mas o ano passado vi qualquer coisa que me lembrou isto, mas vi um anúncio que eu até pensava que já nem se podia fazer daquela maneira, neste sentido não coisa, mas no sentido que é, lá está, desumano, mas que dizia qualquer coisa, aparecia uma pessoa claramente com dores de cabeça, não é? A mão assim na cabeça, prostrada, não sei o quê, e depois por baixo dizia o nome de um comprimido qualquer e dizia, basta tomar não sei o quê, as dores de cabeça desaparecem e continuas a trabalhar. Portanto, era assim uma coisa mais subtil, mas quer dizer, nesta linha, isto é completamente inenarrável. Portanto, a função acima de tudo. Não pares para pensar na tua dor de cabeça, não queres entender o que é que ela significa e lá está. Silencia o teu cérebro, agora pondo isto muito concreto, mas para chegar onde tu também estavas a dizer, não é? Silencia os teus próprios sintomas e neste caso então até muito diretamente cerebrais, não é? Para poderes continuar a ser uma máquina funcionante que serve qualquer coisa que depois na realidade ninguém sabe bem o que é, mas que lá está, se pensarmos nisto da perspectiva original, é uma fuga máxima à condição existencial desde a origem, não é? Porque a verdade é que por enquanto a morte chega a todos. As pessoas podem fazer estas brincadeiras, não é? Aniquilar a vida umas das outras, mas na verdade, por Os enquanto. bilionários bem tentam a todo Exatamente, custo. mas olha aquele filme, há um filme que não é grande, quer dizer, que eu sei, mas eu adorei na parte caricatural em que agora não consigo lembrar, o Look Up, ou Don't Look Up. Ah, sim, 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 sim. Eu achei que aquilo punha aquela caricatura final, posso fazer o spoiler, não é? Mas Podes. aquela caricatura final, não é? Da outra que andava a achar que ia ser imortal, que se saísse da Terra, lá o sonho não se concretizava e chega a Marte e é morta, não é? Portanto, eu achei aquilo uma coisa, do ponto de vista de caricaturas, aquilo estava tudo incrível. Portanto, por mais que se fuja à condição existencial e ao desamparo, ele está lá. Não olhar para ele significa ser mortal muito mais cedo e nunca viver verdadeiramente, como tu dizias, a vida. Portanto, o ataque à capacidade de pensar surge exatamente para que a perversão possa ganhar cada vez mais lugar e nós fiquemos, de alguma forma, do ponto de vista psicossocial, cada vez mais incapazes, não é? Não sei se isto é uma coisa concertada no sentido de nos fazer isto, mas a verdade é que, que estamos todos numa coisa infinita de não pensar sobre aquilo que estamos a executar na relação com os outros e na relação connosco. Volto a dizer, portanto, eu acho que isto, sem dúvida nenhuma, acho que essa frase é extraordinária de todas, não é? Mas essa és pago para, como é que é? Não és pago para pensar. Sim, sim, és pago para trabalhar. Eu acho que Como se. Há uma variante que me parece que casam bem, que eu volto e meia ouço, no trabalho não se fala de política. Se há sítio onde se devia falar de política é no trabalho. Porque cada medida política, assim começa a ganhar fogo, desemboca logo no trabalho. Nos outros sítios pode andar ali à roda, a rondar, mas no trabalho concretiza-se. É útil entendê-las quase em simultâneo. A fazer aqui uma espécie de ressignificação e aqui é que se devia pensar. Há sítios, se calhar, podemos não pensar, mas no trabalho não nos podemos dar ao luxo de não pensar em política. Caso contrário, somos levados como cadáveres de salmão que desovaram e pronto, olha, agora fazemos parte do ecossistema para a alegria dos ursos e fomos aceitando. Claro que há de ter uma genealogia a questão do pensamento, a forma como é mal visto. Se calhar o pensamento enquanto
Há muitos filósofos, Byung-Chul Han, por exemplo, mas há outros que diagnosticam ou profetizam o fim do pensamento. Estamos num regime de velocidade. O pensamento pertence a um regime lento. Há de chegar a um ponto que se torna incompatível pensar nos moldes atuais. E eu acho que no discurso, se quisermos saber alguma coisa do pensamento, se calhar mais facilmente, de forma indireta, olhamos para o discurso. O discurso, eu apontei aqui qualquer coisa, não sei se isto é útil, mas algumas formas de chegar ao discurso que eu tenho notado ao ler entrevistas, ao ler. É fragmentado, sem viço, burocrático, redundante, literalista, acagaçado, infantil, vago, apinhado de calcanhares daquilos, preenche de justificações, mais tagarelice que conversa, mais lugar comum que abismo, acrítico, sem urgência, aliado, enfadonhamente palavroso, positivo, cínico, porém analfabeto, colérico, todavia sem vontade de criar obra. Regredimos em muito. O cinismo, que também me interessa e já se falou muito e se calhar não se falou acertadamente. O que é isto de ser cínico em relação às coisas? Um escritor, o David Foster Wallace, que ele era muito crítico em relação ao cinismo e à sociedade norte-americana, que era muito irónica. Ele dizia qualquer coisa como o cinismo é uma vontade de apocalipse, é a vontade de nos distanciarmos tanto das coisas que apagamos as coisas na distância. É claro que não verbalizamos, mas ao contrário de Camões, queríamos nos fundir e perder o nome e já não havia diferença entre nós e a coisa amada, nós queremos uma distância porque não queremos ser contaminados com as coisas. Nós, enquanto marca, enquanto seres bidimensionais, nós não queremos ser maculados. Só que há aqui qualquer coisa que se perde. Como todas as coisas que estivemos a falar, ou coisas que têm um prestígio bom, mas tudo o que é humano não é necessariamente bom, não é totalmente bom. E se tentarmos extirpar, nem bom, nem mau, nem nada. Não é? Não sobrevive Não, nada. não, Não é? exatamente. Se Se- desirrigarmos completamente, não é? Se vamos desirrigando tudo, se secarmos tudo, não sobra nada, não é? Fica só ossos, não é? Ossos uns contra os outros. Uma nova variante de cinismo, as pessoas são cínicas sem saber porque é que são cínicas. Querem é estar à distância. Porquê é que não te aproximas, não queres entablar conversa? Porque a proximidade é uma espécie de ser humano enquanto escultor. É a proximidade que esculpe o detalhe nas coisas. À distância é tudo igual. É o inferno do mesmo, como diz o Byung-Chul Han. Uma ira, uma cólera, mas também é uma cólera sem vontade de mudar nada. Não chegamos a cumprir nada. Não é um pensamento, raramente existe, mas quando é um pensamento, não é um pensamento com vontade de se transformar em ato. Temos medo de tudo, nota-se no discurso, é um discurso circular, prende justificações, mesmo o humorista. Historicamente, o humorista pertenceu sempre à casta dos iconoclastas. Hoje vai dar um beijinho no ídolo, pôs a marreta, coitadinho do ídolo, olha, o Papa diz que se pode fazer humor. É mesmo um manicômio a céu aberto. Alguém que pertenceu a uma casta, e a casta aqui não num sentido pejorativo, mas um grupo de pessoas, historicamente, muitas vezes contrastou com outro grupo, que são os agelastas. Não querem saber do amor nem por nada. Entretanto morreu o Papa, agora é outro que não sabemos o que é que ele quer. Disse agora há poucos dias que sim, sexo pode, é bom, é bom. E agora vai desaparecer mais uns meses. Um Papa cujo discurso é gerado por chat GPT, não sei. Mas há qualquer... É aflitivo quando é uma entrevista, seja um artista, seja um político, a impossibilidade de dizer seja o que for. Não dizemos nada da forma mais palavrosa possível. E há qualquer coisa de aflitiva aqui nisto tudo. Qualquer coisa aqui de aflitiva quando nos emancipamos desse dialeto que se infiltrou em todos os lados, e basta recuar um pouco. Entrevistas mais antigas, sei lá, o Agostinho da Silva, coisas até que eram mainstream na altura, com mais polpa, e percebemos a distância a que nós estamos dessas pessoas. Não paramos, estamos num sentido em que nós andamos a fugir ao silêncio com a velocidade toda. O diabo, entretanto, já nem foge da cruz porque percebeu que podia fazer negócio, e nós andamos aqui, andamos a fugir, enchemos as casas com música. Se a música não chega, pomos a televisão e uma mexórdia de sons. Se um pássaro entrasse em certos estabelecimentos, ficava abananado. Mas o que é isto? Vocês inspiraram a 100 mil lá atrás para isto. Perdi as asas. Sim, perdi as asas, perdi as penas e para isto. Sim, mas há uma coisa muito importante que tu disseste lá atrás que eu ainda não, que eu acho que joga com isto tudo, que é esta confusão entre o predador e o cuidador. A partir do momento em que isso começa a acontecer, realmente o medo dissemina-se de uma forma bastante difícil de controlar. Controlar no sentido de fazer resgatar o lado da esperança relacional, não é? E estas coisas
estas coisas que vão acontecendo mais perversas, não é? Ou seja, eu garanto-te estas condições, não é? E ofereço-te, lá está, a liberdade e a vida que tu tanto esperas, e na realidade, depois quando estás na minha mão, eu faço assim, não é? Mas faço-te convencer que este é o melhor sítio onde podes existir. Tudo isto, esta perversidade que vai transformando, mais uma vez, não é? Os lugares onde podia haver cuidado em lugares predatórios, vira o mundo ao contrário, não é? Nós ficamos mesmo a acreditar que os lugares de cuidado são os lugares predatórios. Faço-me entender? Ou seja, para suportar a violência que é eu ter sido enganado num lugar, não é? Que aparentemente era um lugar de encontro ou vá lá, de acolhimento, e de repente esse lugar é um lugar predatório. A violência disto faz-nos negar os lugares verdadeiramente de acolhimento. Porque eu tomar consciência de que fui enganada desta forma é mesmo a desumanização total, ou seja, agora no sentido cru, morte crua, certo? Eu faço o que tiver ao meu alcance, e isso a psicanálise, eu penso que todos os autores, todas as autoras tocam muito nisto, não é? Eu faço o que tiver ao meu alcance para repor o sítio, eu ainda não desisti da relação e da humanidade, neste sentido, não é? Porque o que nos mantém vivos, e mesmo nós sabemos desde a origem, é mesmo a relação com o outro, caso contrário patinávamos, não é? Isso há montes de estudos da psicologia até, não só da psicologia, da psicologia, que mostram isso, não é? Os bebés ao cuidado, por exemplo, não é? Há um cuidado sem qualquer tipo de calor afetivo, sem qualquer tipo de encontro emocional, não havia a morte, não é? E outra coisa, e nós também sabemos, até do ponto de vista de desenvolvimento neurológico, a relação e a qualidade da relação tem um impacto enorme. Há aqui qualquer coisa em nós que procura e espera encontrar isso na relação com os outros. Ela há de lá estar, viva, a maior parte de nós mesmo muito oculta. Agora, sim, se começam a inverter-nos aqui esta jogada, não é? No sentido de começar a haver um discurso que vem camuflado do sítio que eu necessito, mas que depois se torna no contrário, então todas as minhas referências começam a ser dúbias. E a desconfiança vai se instalando. Quanto maior é a desconfiança, maior a probabilidade de eu cair cada vez mais nas mãos predatórias, não é? E vou desistindo de certa parte, até oferecendo a minha capacidade de pensar quase fisiologicamente, porque nós já sabemos isto, faça muita violência, até o pré-frontal fica comprometido, não é? Essa nossa capacidade de pensar fica realmente comprometida. Se em cima disso ainda me disserem coisas como essas, tu não és pagas por pensar, não, que é uma dupla violência, vou reiterando cada vez mais o lugar da ausência de pensamento como um lugar certo da vida. Outra coisa que se soma a isso é a hiperestimulação, como estavas a dizer. Não é? A hiperestimulação que nós estamos sujeitos, o que é que faz? Realmente dá, do ponto de vista, vamos lá, mais uma vez fisiológico, um conjunto de sensações que não se traduzem, não é? Não são imersivas do ponto de vista psicossomático, mas são sensações, às quais vamos ficando agarrados. Porquê? Porque quando aquilo depois para, realmente há uma queda interna, que ou tens a almofada onde possas cair, ou então um estrondo brutal e uma pessoa parte dos seus pecados. E depois, como as pessoas começam a olhar para baixo, acham que a queda vai ser muito grande, ficam ali em cima a tentar saltar de estímulo em estímulo, não é? O que é que era mesmo importante nós conseguimos resgatar de alguma forma, indo para o lado otimista. Não, agora sim, o que é que era importantíssimo nós resgatarmos? Era esta ideia de que a maior parte das vezes, se as pessoas puserem os pés no chão, está muito mais perto do que pensam. Que é muito mais uma ilusão de queda do que a queda em si mesma. Porque as coisas estão mesmo lá, ou seja, a relação com os outros e a desconfusão, vou pôr assim este em neologismo, mas este lugar é muito mais fácil de atingir, muito mais elementar, porque ele é uma pré-expectativa, não é? Até no sentido mais... é uma expectativa inata, não é? E, portanto, ele está lá em nós. Reanimá-lo não é assim tão complicado. Agora, é preciso realmente que a gente corra o risco de olhar para a vertigem, suportá-la e perceber que, olha, se calhar assim a queda não é tão grande como tu pensavas, aquela em que tu andas é que é, porque enquanto a pessoa está a saltar eu me vejo a cabeça no núfar, mas é exatamente o oposto, não é? É mesmo, enquanto estiveres a saltar de estímulo em estímulo, o desamparo cresce cada vez mais, é exatamente ao contrário. E, portanto, a vertigem, não é a queda que não se está a antecipar, é muito maior para cima do que para baixo, neste sentido, não é? Neste sentido da hiperestimulação. Ia dizer outra coisa, só por causa disto ataque ao pensamento, e eu continuo a dizer, é uma coisa que me tem preocupado e preocupa-me imenso, esta coisa, por exemplo, de que não se para de falar do déficit de atenção, não é? Okay. Este continua a ser uma coisa que, porque eu acho que também é uma forma de um ataque ao pensamento. Eu não digo que não haja uma preocupação e deve haver com o que é que se está a passar, que ninguém verdadeiramente consiga prestar atenção ou estar em atenção, mas se calhar tem que olhar para trás, não é? Qual é a atenção, o que é que nós estamos primeiro, o que é que nos está a faltar verdadeiramente, e depois, como é que esta hiperestimulação realmente nos pode conduzir a sítios onde nós não estamos em lugar nenhum. Agora, silenciar isto tudo para que tu te foques numa coisa que habitualmente é uma coisa igual a não penses, executa, não é? Eu penso que isto é mais preocupante do que se está a ver, não é? Até pode haver esta coisa que pode aparentemente ser benigna, ou pode ser benigna sem querer fazer julgamento, porque penso que as pessoas vão pensando nisto de muitas maneiras, e há muita investigação sobre isto, não posso falar de forma totalitária também, mas, quer dizer, eu penso que falta pensar o sintoma que estamos a querer silenciar. Então, se estamos a dizer que toda a gente tem este sintoma e achamos que a solução passa por uma medicação que nos vai
conduzir a uma outra forma de atenção, quer dizer, então, mas o que é que isto significa e o que é que nos está realmente a escapar verdadeiramente, não é? E para te dizer também outra coisa que estavas a dizer, não é? Realmente a velocidade das coisas corre a um ritmo que nós, seres pensantes, não conseguimos acompanhar. A verdade é que eu penso que há uma parte nossa que tem que também, de alguma forma, À velocidade? renunciar à velocidade. É a única, eu penso que é das poucas hipóteses que nós vamos tendo ainda. E eu também acho que, mesmo fisicamente, psicofisiologicamente, até de alguma maneira, há renúncias somáticas que estão a acontecer. Não sei se essa coisa da atenção não é uma forma de renúncia somática, não é? E outras tantas podem ir surgindo como um alerta fisiológico daquilo que está a ser insustentável. Faz sentido o que eu estou a dizer. Faz. Por mais sítios de recurso que vão surgindo, que vão aparecendo, mais uma vez maior, é o buraco que se abre, não é? E portanto, das duas, uma, a gente começa realmente a olhar para isto e a pensar o que é que está a acontecer, ou então, ou então realmente corremos o risco do regresso de um manicômio muito perigoso, que é o manicômio, outra vez, da ausência de pensamento, não é? Tu pensas, silencia-te imediatamente, porque não podes escancarar a ferida da humanidade, não é? No fundo é isto que eu acho que de alguma maneira também que está a acontecer muito, não é? Como se não fosse sequer possível fazer aquilo que nos foi salvando, que é, de alguma maneira, até o humor com a própria condição existencial, não é? A aniquilação dessa possibilidade é mesmo perda de saúde mental. E a tentativa de nos aproximarmos do desconhecido sem qualquer agenda. Sim, exatamente, nem que seja pelo prazer da descoberta, não é? O prazer do encontro, é isso mesmo. E como tu disseste em relação ao Deus Spam, provavelmente sabê-lo-ás citar melhor, mas citaste o Ricardo Reis, fiquei com isso também na cabeça, porque me parece. Há aqui uma tentativa, sobretudo no discurso, digamos, mediático, de uma amputação. Olhamos para uma maçã, a parte bichosa cortamos, só que às vezes não perdíamos nada em estudar o bicho, né? Não perdíamos nada em estudar o bicho. E aliás, ninguém nos diz que não há bichos mais pequenos no outro lado alegadamente saudável. É, E exatamente. nós furtamos a uma observação mais atenta, uma sensação, vai buscar aquelas duas frases ou dois ecos que podemos ou não ouvir em ambiente laboral, pensar não, política também não. E se fizermos um inventário dessas coisas, chegamos à conclusão de tudo o que é humano é desaconselhável. Tudo o que é humano, grosso modo, e grosso modo porque não quero arriscar já tudo, não quero pôr as fichas todas nesta afirmação, não tem nada a ver com a velocidade. O humano não é compatível com a velocidade. O humor não é compatível com a velocidade. O pensamento não é compatível com a velocidade desfigura. A velocidade corrompe as formas todas e, no limite, transforma tudo num grande borrão. E às tantas, o mundo é um grande borrão. É como se o roto começasse a pintar. E às tantas é só um quadrado de uma ponta à outra. E como também não sabemos bem o que é que são as cores, e epá, isto é só um grande retângulo. Calha bem, o nosso país também é um retângulo. Será que o mundo está a falar? Será que o mundo é uma caricatura do nosso país? Ou o contrário? O que é que andamos à procura com esta velocidade analfabeta? Para onde eu olho, tudo o que é tradicionalmente humano, tudo aquilo que foi elevado a hino ou elegia, é tudo retirado. Amor, morte, pensamento, tudo é descartado. Como disseste na conversa, que eu achei uma expressão venenosa, mas forte, a empatia protocolar, que é usada em todas as conversas, acho que chegou a um ponto em que é uma muleta linguística, ascendeu à categoria de muleta linguística, há pessoas a utilizar empatia no final de cada frase. Não é que eu seja de marketing, a minha formação é física, mas também passei pela área da publicidade. A revista em questão era focada no humor. E então resolvi, como objeto de estudo, o editorial é um caso de estudo. É empatia por tudo e por nada, é resistência e ao contrário. Não sei se é uma espécie de validação e aquilo que a marca é quando a marca é obrigada a falar. Quando a marca é obrigada a falar, percebemos que é um ganda papagaio. Nós não podemos tirar lições de papagaios. O papagaio pode ser muito bonito, pode, mas aquilo que o papagaio está a dizer já foi dito noutro sítio e melhor. Uhum, é isso mesmo, absolutamente, absolutamente. Estava-me a lembrar, há uma colega minha, que é engraçada também, que é a Isabel Mesquita, que diz sempre que são aquela diz os papagaios plagiadores, ou já não sei, mas é uma expressão qualquer assim que vai nessa linha, exatamente. Sim, até tem essa função de alguma maneira, não é? Estou a brincar. Sim, Enquanto aqui é sim, sim, mesmo sim. assim, não é? Enquanto aqui é uma coisa quase, infelizmente, quase uma espécie de escolha, não é? Não sei se será a escolha no sentido mais. Sim, sim. Aqui cruzando a velocidade e o consumismo, a facilidade beneficia aqui um tipo de comportamento. Ao aumentarmos a velocidade, o pensamento sofre, mas há outra coisa que sofre, que é a memória. E pelo facto da memória ficar arruinada, para os oportunistas é mais fácil passar a ilusão de novo.
Para quem quer aliciar-nos com propostas de novo, como a memória está toda escaqueirada, olha aqui novo, 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 novo. E depois há um tipo que não está bem no sistema e diz, mas isso foi novo há 300 anos. Não, mas é o novo, é novo. Olha para aqui, tem uma polpa, olha, isto tem uma patilha mais assim. Esta velocidade não é tão neutra quanto se possa pensar. Não, estou maravilhada com isso que estás a dizer, porque me parece essencial falar sobre isso, não é? Porque é verdade que o frenesim conduz também à possibilidade, sim, de haver o vírus oportunista que vem e faz destruição da identidade, não é? Porque o que me parece que também acontece, isso que é uma coisa que eu vou sentindo de muitas maneiras, não é? Mesmo não é? Mesmo na ausência total, às vezes, das pessoas citarem os sítios onde ouviram coisas, ou as pessoas, na realidade, disseram uma determinada coisa e, portanto, apropriarem-se, como se houvesse uma espécie de apropriação, às vezes quase uma apropriação bizarramente, como é que quer dizer? Queria dizer isto melhor, mas há mesmo uma apropriação daquilo que é do outro, que passa a próprio, como se houvesse um direito adquirido para esse lugar, não é? E a sensação que dá às vezes é que sem consciência, como tu dizes, como se houvesse até uma ausência de consciência de que essa apropriação está a ocorrer. Com certeza haverá as duas circunstâncias. Mas esse oportunismo que traz o novo como se de novo se tratasse, que na realidade é um regresso a um muito antigo, e de alguma maneira muito antigo, porque não reconhece o outro, e isso é o antigo no sentido mais péssimo do termo, não é? No sentido mais do. Queria dizer, ajuda-me lá a pôr isto melhor, mas é como se fosse realmente o regresso ao lugar onde a alteridade nunca se pode constituir e, portanto, mais velha é impossível, não é? Nesta medida. Não é aquilo que, por exemplo, às vezes falamos dos clássicos, que é algo que continua a falar connosco, porque isto Exatamente. que está a falar São connosco, fragmentos. O que falta isso, connosco são fragmentos. gaguejados, com péssima dicção, Exatamente. E descontextualizados, muitas vezes, não é? E utilizados, como tu dizias há bocadinho da terapia, também utilizados como forma ou de arma de arremesso ou como objeto de esconderijo interno de partes que estão completamente esvaziadas, não é? A mim até me aconteceu uma coisa bastante caricata, que foi depois de eu ter dado uma aula e tal, houve uma pessoa que às tantas foi para, eu encontrei na internet, não é? A dizer exatamente o que eu tinha, os meus slides. Hoje pensei nisto, então dizia as minhas frases todas e eu fui ver várias vezes, pensei isto deve estar a ver mal. Depois fui aos slides e tudo, pensei, meu Deus, isto demorou-me imenso tempo a chegar a este lugar, ainda que possa parecer elementar. A verdade é que teve digestão e de repente vejo aquilo, não, e fui lá comentar em privado, disse, olha, uma coisa se passou, mas acho um bocado bizarro que faça uma cópia integral dos meus slides, não dizendo de onde é que parte a fonte e também não fazendo uma elaboração sua sobre isto, não me parece bom para mim nem para si. Resposta, eu paguei a sua aula. Portanto, isto para pôr esse lugar também, não é? Ou seja, pronto, eu até te mas posso dar um parece que exemplo. É claro que não me deu esse trabalho, mas para mim faz-me rir sempre que eu me recordo. Escrevi uma piada, alguém me plagiou, eu alertei a pessoa que me plagiou, o teu trabalho é escreveres. Foi. E eu assim, ou seja, o lugar do larápio, o larápio é que diz: não, continua que eu preciso de mais. exatamente, continuam lá a falar que Há aqui qualquer coisa de. preciso me alimentar, assim. É mesmo já um escancarar da própria Sim, privacidade. fomos para outro sítio, É não um é? desavergonhar completo. Mas voltando a uma coisa muito importante que eu acho que estavas a querer dizer, e eu não queria fugir do lugar, mas lembrei-me desta, porque acho que vai, sem ser, Mas estes fragmentos, não é? Estes fragmentos que são utilizados, lá está, como se fossem escotomas identitários com vida própria, não é? E que são os esvaziamentos da própria vida, acabam por ter esta função, sim, eu também acho, de uma espécie quase de alucinogénios relacionais, não é? Não se constituem como, mais uma vez, não se constituem como nada que possa ficar enraizado do ponto de vista psicossomático, são só sensações, não é? Não deixa de ser vazio. E, portanto, ao ser só vazio, como são apontamentos de vazio que são postos, lá está, sob uma espécie de qualquer coisa que nos aparece em rasgão, não é? Mas que na verdade não introduz nada, porque o vazio está lá e nós também o sentimos, vão-se traduzindo permanentemente numa espécie de vamos lá, de uma coisa de diminuição daquilo que seria a potencialidade até desse próprio cérebro que tu falavas, não é? Dessa capacidade de criar e de construir pensamento. E outra coisa que eu também queria dizer, A memória é uma aliada do pensamento porque permite-nos construir em altura. Por caso contrário, estamos sempre a construir no resto do chão. O novo e o velho sejam vendidos como iguais porque não há ninguém a fazer a destrinça. Aliás, em paralelo, aquilo que alguém mais clarividente fazia, que era separar o trigo do joio, atualmente às vezes quer-me parecer que nós separamos o trigo do joio e atiramos o trigo e ficamos com o joio. O joio enquanto trigo. Esta relativização que o Humberto Eco falava muito, tudo é igual a tudo. Então, se tudo é igual a tudo, trigo é igual ao joio, eu tenho mais joio do que trigo, então o joio é trigo. Está feito. muito bom, não digo, mas é mesmo isso, é mesmo isso, a difusão que se cria da própria possibilidade de registar, e quando estava a dizer psicossomaticamente é isso mesmo, é um registro mnésico intrínseco e implícito daquilo que acontece.
este comprometimento é uma aniquilação, mas isso não podia estar mais de acordo contigo, fica mesmo uma aniquilação da própria construção interna, em todos os sentidos, não é? E portanto leva a isso, não é? A possibilidade de continuarmos cada vez mais a entregar as réstias de desamparo e, portanto, as réstias de esperança de humanidade e de construção nas mãos de um predador é muitíssimo maior e cada vez maior, não é? Se não houver este lugar em que nós vamos conseguindo, pelo menos, perceber a importância que há deste reconhecimento da nossa própria, de uma maneira até da nossa própria história relacional. Queria, não sei se elevar ou baixar a conversa. De alguma forma, estamos sempre a falar a mesma coisa. Na medida em que estamos a falar do homem, é como se o homem fosse uma espécie de Moby Dick. Aquilo que temos à altura de um arpão é um palito e vamos atirando palitos à Moby Dick e a Moby Dick ri-se. E é este o jogo que nós tentamos fazer, mas seja como for, é um exercício vão e já é qualquer coisa. Pode ser que ao milionésimo palito que atiremos na Moby Dick, a Moby Dick se apiede de nós e comecemos a entabular alguma conversa. Tinha pensado na felicidade, na forma como nós vemos a felicidade como uma espécie de Moby Dick. Se calhar já dá para colar com isto. Ainda não falámos da culpa. Onde é que a culpa apareceu e como é que nós Onde a é que ela vemos? desapareceu, não é? Onde é que ela desapareceu? Sim, também isso. Ou seja, está ocultada no convés da nossa Sim. existência. Qual é a ligação que há entre a culpa e a autoestima e como é que nós podemos fazer aqui uma síntese destas duas coisas e ver isto de fora? Eu não quero aqui utilizar palavras porque, querido, viver no século XXI, todas as palavras foram contaminadas. É muito difícil extrair algo de positivo desta ligação entre culpa e autoestima e não ficar de alguma forma submisso em relação à culpa. Como é que nos podemos extirpar? Extirpar, se calhar é forte mais, mas acho que deu para entender assim mais ou menos o que eu queria dizer. Deu. Se bem que é o que eu estava a dizer, eu acho que atualmente devíamos andar a pensar como é que nos culpamos um bocadinho mais. Mas agora, antes de ir a isso, só porque eu queria dizer outra coisa que fui Sim, deixando, sim. não sei porque estou sempre a deixar escapar. Disseste e é importantíssima, que é, não sei se toquei-me nisto o suficiente, por isso quero só reiterar, a ideia da perversão de conceitos e a ideia da perversão daquilo que são até os próprios conceitos da própria ideia da saúde. E que tu disseste muito bem, há um esvaziamento permanente de conceitos, não é? Porque há isto, não é? Há uma espécie de plágio conceptual que depois esvazia o próprio conceito e a seguir a sensação que dá é que do ponto de vista até de quem pensa a saúde mental e que a quer tornar sempre viva, não é? Neste sentido de saúde mental, neste sentido de contemplação da própria mortalidade interna, portanto permanentemente com a tal melancolia implícita, é como se fosse preciso estar permanentemente a reinventar conceitos, porque aqueles vão sendo esvaziados e isso sim é uma velocidade estonteante, não é? E isso é preocupante, não é? Nesta medida em que as referências para falar daquilo que é intrinsecamente humano, e aí sim, desaparecem pela apropriação desses conceitos pelo próprio vazio. Sim, faz sentido, e eu queria só reforçar essa parte porque eu acho que isso é importantíssimo e vê-se acontecer em tudo, não é? Nós, mesmo isto que estavas a dizer, que dissemos e é a brincar, mas é a sério, desde a empatia a outras tantas coisas que vão sendo completamente esvaziadas e pervertidas na sua essência. É muito mais dramático. Uma coisa é um chefe que te diz: tu não és pago para pensar. É uma violência, mas está explícita. Outra coisa é um chefe que diz: olha, diz-me lá o que é que tu pensas, estou super interessado no teu pensamento, não é? E a seguir há uma negação, um desmentido completo do teu pensamento, e se tu fores dizer alguma coisa, ainda diz: não, não, estava aqui. Não é? Portanto, o que me parece que é brutal que se está a viver atualmente é o desmentido existencial e o desmentido identitário. E este desmentido é brutal, porque te estão permanentemente a dizer que aquilo que tu estás a ver não é o que tu estás a ver. E isso é de um dano interno dilacerante e mais estupidificante, porque é demasiado violento para ser verdade. Se alguém me está a falar em almofadinha e na realidade me está a espetar a cara no chão com toda a força, é mesmo um conceito que fica virado ao contrário. Portanto, o balanço que eu faço para ter que repor um lugar a maior parte das vezes é de uma dureza interna e implica uma capacidade e uma quantidade de saúde interna que muitas vezes nós não somos capazes de ter por questões múltiplas da vida. Só uma frase muito boa que eu estava a dizer do Zé Barata, que eu falei logo no princípio. Eu dizia às vezes a propósito de outras coisas, uma vez a propósito de uma senhora, mas dizia isto de outra maneira, dizia: olha, o problema dessa pessoa não é só estar muito doente, é ter muito pouca saúde. E eu acho que nós estamos a viver uma época disto, percebe? Acho que estamos a viver momentos de grande doença com muito pouca saúde. Muito convencidos da nossa atitude saudável, não é? A comer muito bem, a pensar muito bem o que é que temos que fazer do ponto de vista, não é, da gestão do dia a dia, até as horas de sono, não é? Até está dito já como é que temos que dormir, quantas horas temos que dormir. Isto é tudo uma coisa, não é, cheia destes lugares, cheia de saúde, que na realidade estão profundamente adoecidos e a adoecer-nos como coletivo, porque são, mais uma vez, o ataque à singularidade, o que não quer dizer que não haja uma preocupação que a gente possa pensar, ok, porque é que eu estou com insónios, porque é que não sei o quê, posso pensar sobre isto. Mas a ideia de que tem que dormir a noite toda ininterruptamente
Não é? Só esta ideia já em si mesma é geradora de um stress infinito, desculpa, é só mais Mas, esta. mas aí cruza com uma A ideia culpa, que é a culpa, agora ia para a culpa. desculpa, um lamirezinho, uma nota de Sim, rodapé, sim, sim, sim. tal como abdicamos em quase todas as ocasiões de Desculpa, isto pensar, esqueci-me de tirar. abdicamos em quase todas as ocasiões da liberdade. A saúde que parecia uma amiga, ao nos tornarmos submissos, subservientes da saúde, apóstolos da saúde, então vendemos a liberdade. O Freud também diz isso logo no Mal-Estar da Civilização. É muito engraçado que ele parece estar a falar para o nosso século. É muito engraçado sempre que, seja o Freud, o escritor, o Nelson Rodrigues, essas figuras detectam as coisas numa fase muito embrionária e já estão completamente fulos. Pô, isto não pode ser! Mal sabem eles que, envolvidos umas décadas, está numa situação completamente agudizada. A questão da liberdade. A saúde parece-me que, eu não sei se veio da figura do gestor que se tornou uma figura preponderante do nosso século, é tudo transformável em folha de Excel, se bem que o lado mais humano é sempre, quando vai imprimir a folha de Excel, a impressora corta esse lado e olha lá aqui os nossos gráficos de barras estão bonitos. Esquece é sempre do lado humano, esquece sempre da coluna da natureza. Há um livro muito porreiro que é o Abrandar ou Morrer, que foi traduzido este ano, que fala de algumas ideias que, bem esmiuçadas, percebemos a saúde mental coletiva. Alguém que acha que é possível crescer infinitamente num sítio finito é alguém que já não está muito bem, isto aprende-se logo na primária. E alguém que vai, é mesmo isto, E é é mesmo. funcionamento de cancerismo, não é? É o funcionamento de cancerismo. É Exatamente, mesmo assim. e qualquer coisa como não, nós estamos a crescer, mas a crescer para quem, para onde e a que custo? Quem é que está a sofrer com este suposto crescimento? O problema destas coisas é que se fosse tudo mesmo posto como os gestores gostam, em colunas de Excel, desde a origem, a extração, o extrativismo até ao final, percebíamos que não há salto positivo em nada. É tudo uma ficção. Alguém, sei lá, mais furibundo. Esse gráfico não há forma. A economia global, desde o início, que tem disfunção erétil. Não levanta. Esse gráfico não levanta. Isso é tudo uma fantasia. Deixem-se disso. E nós estamos nestas fantasias. Também posso puxar um bocadinho para o humor. Há aqui um tipo de humor que foi perdendo de gás por isto mesmo. Há um humor que me agrada muito no tempo do George Carlin, escrita, que é um humor que atua como uma espécie de quebra-hipnose. Há uma hipnose coletiva e de repente há alguém que quebra a hipnose. E hoje, quando isto acontece, as pessoas ficam inconsoláveis. Tu quebraste-me a minha hipnose e agora não sei para onde vou. Coisas simples do género, para ser mais concreto, esta frase, o humor nunca teve tão bom. Alguém me especifica, eu dou-te este exemplo e de repente quebra-se a hipnose. São pessoas que de repente a alma evaporou, não sabem o que é que vão dizer a seguir e o subtexto é não faças isso outra vez. Porque eu quero continuar na hipnose e isto é uma ligação à atmosfera do admirável mundo novo do Huxley. Preferimos Exatamente. expurgar toda a possibilidade de atrito. E vivemos assim, alienados, 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 amputamos o lado verdadeiramente humano, sabemos que faz falta qualquer coisa, mas andamos aqui neste mundo Estamos almofadado. convencidos que podemos comprar, não é? Vamos já comprar lá a seguir. É na Sim. próxima Black Friday, não é? Desculpa. A questão da liberdade já é muito difícil defini-la e daí os mil oportunismos. Mas há qualquer coisa que me irrita quando a pessoa ou o grupo de pessoas abdica da liberdade por uma pechincha, por nada. Assim que nós damos o pouco que temos, é muito difícil reatá-la. E essa devia ser uma grande culpa a transportar, não é? Pronto, eu agora, sabes que eu, eu costumo dizer isto tudo completamente ao contrário relativamente à culpa, mas agora anda-me a apetecer injetar um bocadinho, não, culpa não diria, mas de alguma responsabilidade social, não é? Nós temos que acordar para a responsabilidade social que temos na relação uns com os outros. E essa coisa que tu dizias logo no princípio, não é? Do auto e que no fundo vai ao encontro disto tudo que temos estado a falar, não é? Nós estamos muito pouco alerta, é esta bizarria e perversidade, não é? Fala-se sobre isto, mas na verdade não se fala sobre isto porque não há um mergulho interior nem coletivo verdadeiramente inscrito sobre isto, que é a responsabilidade social, não é? Nós estamos mesmo convictos de que não precisamos disso e pronto, eu penso que isso é o princípio da aniquilação de qualquer hipótese de uma saúde verdadeiramente integrada, não é? Pode ser, pronto, por exemplo, nesta linha também. Agora, por isso é que eu estou a dizer, apetece-me injetar um bocado de culpa neste sentido para ver se nos lembramos todos os dias que somos responsáveis na relação que temos uns com os outros, por aquilo que ativamos dentro do outro, não é? Se eu violentar as pessoas na minha relação com elas, ou se for indiferente, ou se lhes pedir coisas que são absolutamente inaceitáveis, é óbvio que isso tem um impacto psicofisiológico na pessoa e, portanto,
eu também sou responsável pelo adoecer daquela pessoa. Nós temos que ter maior consciência disto e vice-versa. Nós temos mesmo que ter noção de que momentos bons de partilha realmente produzem em nós substâncias mais sanígenas, não é? Enquanto os momentos de violência vão sempre produzir coisas que não são tão agradáveis, ou nos vão secando por dentro, lá está, e dão origem a outros lugares cada vez mais adoecidos do ponto de vista global. Portanto, um bocadinho de culpa para reatar este lugar não seria mal. Agora, a culpa, e eu acho que tu tens toda a razão nisso, é como se nós estivéssemos num momento de tal forma em carne viva, que parece que ninguém pode olhar sequer para a possibilidade de encontrar um dedo de responsabilidade sobre uma coisa, que sente logo uma culpa impensável e então seca completamente. Há esta parte que me parece que é fundamental. E depois há este outro lugar, que é, por exemplo, isto que estavas a dizer da saúde, não é? Se fizeres isto, aquilo e não sei o quê, vais ser muita saúde, não é? Se fores ao terapeuta, não importa fazer o quê. Se fores ao higienista oral, ao dentista, ou não sei o que mais, ou correres não sei quantas horas por semana, e não invalida que isto tudo seja importante. A questão é a maneira como é posto, põe-te neste lugar de culpa e de dívida perante ti próprio e perante os outros, não é? Portanto, tu és responsável pelo teu próprio adoecer. De alguma maneira sim e não é? Agora esta culpa, mas não assim, és responsável pelo teu próprio adoecer se negas mesmo a importância do outro ao longo da vida. Isso é, aí sim, podes-te responsabilizar e tentar transformar. Agora a culpa que vem deste sítio torna-nos vulneráveis à manipulação, não é? Se eu achar mesmo que tenho a responsabilidade interna verdadeira sobre estas questões de saúde que estamos a falar, não é? E isso me põe sobre, não é, a alçada daquilo que é o poder do outro sobre mim, então eu sou realmente uma presa fácil para o lugar onde a condescendência, não é, opera a sua tentativa de se fazer vingar como identidade própria, não é? E este parece-me que é um sítio muito perigoso para quem se deixa culpabilizar muito, não é? Ou seja, quando nós nos deixamos culpabilizar em excesso na relação com os outros, principalmente no que diz respeito a um conjunto de condutas que nos é dito que nos dariam a vida eterna, e nós é que nós sabemos aproveitar e portanto não a vamos ter, então esta culpa realmente liga-se com um sentimento interno de falha, que se liga provavelmente ao nosso desamparo mais desacompanhado e, nesse sentido, cria as condições estruturais necessárias para a submissão e para um discurso que pode vir contra nós de muitas maneiras, não é? Eu temo o regresso do discurso que diz, pois não fumaste, então se fumaste a culpa é tua, se a culpa é tua, tu tens de pagar a tua própria quimioterapia, onde agora a coisa é assim, não é? Sim, este discurso parece-me que é provável que ande aí a circular de alguma maneira, não é? Ele já está a acontecer de muitas maneiras. Portanto, se nós formos coniventes com esta ideia de culpa, nós seremos também fontes de aniquilação de nós e dos outros. O que é que acontece a maior parte das vezes? Quer dizer, não é a maior parte das vezes, eu acho que há movimentos depressivos importantes e que podem fazer-nos pensar sobre isto, sairmos a olhar para as coisas, é sempre uma coisa boa, não é? Agora, também o que é que pode acontecer, como também temos estado nesta hiperestimulação sensorial permanente, rapidamente aquilo pode dar a volta ao contrário, não é? E eu espeto o dedo ao outro. Ou seja, eu também posso facilmente entrar nesta narrativa que desresponsabiliza, responsabilizando toda a gente e não responsabilizando verdadeiramente ninguém, não é? Estou a conseguir explicar o que é que Recuo um bocadinho, consegui formular aquilo que ficou a meio durante algo que disseste lá atrás. Há pouco, quando estavas a falar de vertigem, pular com aquilo que há pouco disseste, dos plagiadores, dos papagaios, mas não é um papagaio que com vontade de se emancipar. Todos partimos de alguma coisa, nada nasce de geração mas da espontânea. nossa relação com essa coisa, não é? Da Exatamente. nossa relação com essa coisa que é dita. Aliás, nesse livro do Byung-Chul Han, o último, ele diz: é forçoso que saia algo novo quando nós, como os budistas fazem, um ritual de esmagamento do ego. Se nós conseguimos pulverizar o eu, é claro que isto parece-me sempre um ideal, pelo menos um caminho em direção a tal projeto. Uma abnegação narcísica, não é? Uma Sim, certa abnegação narcísica. se virmos cada um de nós enquanto marca e logo não aceitamos sermos maculados, somos como aqueles bonequinhos dentro de uma caixa e o nosso valor máximo é enquanto nos mantivermos na caixa, porque se alguém nos abre para brincar connosco e depois diz, não quero, não quer brincar com ele, quer brincar com o outro, pô, já desvalorizamos. Então preferimos, não é? Nesta sociedade individualizada somos o Buzz Lightyear do Toy Story, antes de ir para casa, somos essa figura. Somos essa Exato, figura. exato. E nós, dentro da caixa, nós voamos. Acreditamos, como nós não sabemos, porque estamos dentro da caixa, a vontade de voar e voar concretamente são sinónimos. Estamos nesta sinonímia macabra. Se algum dia alguém nos abre a caixa, percebemos que não voamos, ao tocarem, desvalorizamos e depois, poxa, já estragámos a nossa vida. Já estragámos a nossa vida. Em relação à vertigem, vou dizer o pudor, não tão carregadas como a culpa, a luta, a morte, o amor, mas há aqui, parece, pontos fronteiriços, a vertigem, o pudor. Há outros, mas agora não me recordo mais nenhum, que são arredados, porque tudo causa algum desconcerto
seja físico, seja verbal, é arredado. Nós queremos parecer confiantes. O nosso sonho é sermos norte-americanos. Falar com uma confiança, apesar de não dizer nada. Olha, e está toda a gente, o rapaz, naquele podcast nos Estados Unidos, olha bem como é que ele fala, mas o que é que ele está a dizer? Nada. Não interessa, é preciso, é grandiloquência vazia. O pudor, eu comecei a dar algum valor e depois o Byung-Chul Han arranjou-me forma de eu conseguir aqui chegar a algum lado. O pudor é uma zona fronteiriça muito engraçada porque é exatamente a zona em que nós detectamos que estamos nas imediações de algo que deve ser dito. E como deve ser dito, nós devemos achar a melhor forma de o dizer. É E a, exatamente. e a vertigem é exatamente a mesma coisa se quisermos num plano mais físico ou mental. Estamos num sítio decisivo. Estamos num sítio decisivo. Ou fugimos dessa possibilidade, nós não estamos em sítios decisivos, quer na fala, quer no mundo, quer nas relações. Estamos sempre em coordenadas muito seguras. Não há coordenadas em que possibilitem a metamorfose. Nós, enquanto marca, temos tanto medo de ser outra coisa que um dia falam-nos de crisálidas, é pá, não me fales disso. Vou outro lado. Não me lembres dessa. Não me lembres que há a possibilidade de ser outra coisa. Exatamente. Eu estou tão agarrado a esta imagem, andamos com o nosso espelho portátil para todos os lados, não sabemos se há lagos para onde nós vamos de férias. Não, eu levo um espelho. Para onde eu vou, levo um espelho. Disseram que há um lago, mas e se eu chego lá, o lago está seco? O quê? Eu não posso conviver comigo próprio? Há aqui qualquer coisa na vertigem, no pudor, cada vez me interessa mais. Centrando no pudor, para não tornar isto demasiado torrencial e com muitos caninhos, no discurso atual vai no sentido contrário. É mais tagarelice que conversa. É mais palavras por unidade de tempo do que ideias por unidade de tempo. E quem fala mais pausadamente, seja à procura de uma melhor formulação, seja porque tropeçou, seja lembrou-se de uma forma melhor de dizer aquilo que disse anteriormente, seja porque agora aquilo que disse lá atrás ganhou uma nova luz com isso que a outra pessoa disse. Tudo isso é desaconselhado porque é preciso ir para a frente, em direção a qualquer coisa, não sabemos bem o quê. E o pudor, o exemplo talvez mais fácil era aquelas paixonetas na escola quando queríamos dizer qualquer coisa e nós estávamos realmente conscientes do peso das palavras que eventualmente fôssemos dizer. Só que naquela altura ninguém é Camões, aliás, ninguém é Camões, seja em que idade for. E seja, tudo o que se assomar à língua vai ser torto, enviesado. E nós temos consciência disso. Nós temos consciência disso. Vai ser tudo ao lado. E este sentimento ou é desaconselhado ou desapareceu. Dar importância ao momento. O pudor, parece-me que foi afastado. Acho que estás a dizer uma coisa importantíssima que eu penso que eu vou tentando falar. Eu acho que faz muito sentido que estejas a chamar pudor porque tem a ver com o sítio de intimidade. Eu estava a pensar, por exemplo, uma coisa que eu vou pensando muito, que acho que já disse algumas vezes, mas que é vergonha, é um indicador máximo do lugar, do ponto de vista, por exemplo, da terapia, do lugar que esconde o desamparo e, portanto, um sítio onde temos que ter o máximo dos cuidados, certo? A ausência deste lugar de vergonha é um sítio simultaneamente também perigoso, não é? Porque é como se de alguma forma dissesse que não existe desamparo. Sim? Eu já explico isto melhor, mas o que eu quero dizer com isto é, porque tu estás a dizer muitíssimo bem, creio, é o lugar de intimidade, não é? É como se de repente houvesse uma transgressão deste lugar de intimidade. E essa transgressão do lugar de intimidade autorizasse a uma publicação daquilo que é a nossa forma de estar na vida. E dessa maneira tornasse completamente risível o lugar que devia ser o lugar mais salvaguardado, certo? Que é esse lugar que tu dizes de contemplação e do silêncio necessário ao verdadeiro encontro, não é? Aquele que se faz sendo, sim? De alguma maneira, e eu penso que isso é um problema grave, é que realmente há uma transgressão total daquilo que é a porta, é como se tivéssemos realmente passado um open space permanente, onde a pessoa que diz, pá, pera lá, deixa-me só aqui encontrar um canto qualquer e fechar a porta, é tornada risível. Como se simultaneamente também ela mostrasse ou personificasse o lugar mais fundo, não é? Não é? De maior inscrição da possibilidade de se ser em autonomia, porque isto é que é o grande paradoxo, não é? As pessoas que vivem no open space, não é? Tornam risível aquele que diz eu preciso do meu lugar interno de espaço para poder coabitar, certo? Mas simultaneamente são aquelas que acham que estão em funcionamento de agora, nomia, que verdadeiramente se convencem da sua independência. Não é? Faz sentido o que eu estou a dizer. Portanto, de alguma maneira, este sítio que tu estás a pôr a PIM parece-me importantíssimo, porque não há dúvida nenhuma que houve um rasgão brutal do espaço de intimidade. Houve mesmo.
Conseguias defini-lo assim em traços gerais? O que é? É claro que isto há de ter várias nuances, mas o que é suposto ser um lugar de intimidade? Parece-me que o silêncio tem que estar entrelaçado aqui de alguma forma. É um lugar onde tu estás a sós contigo próprio, com a presença interna de muitas coisas, não é? Mas de alguma maneira é o recolher, pondo assim uma coisa quase, não é numa imagem mas pictórica, mas quer dizer, mas uma espécie de metáfora onírica, vá, mas seria assim uma espécie de regresso ao quarto, não é? Onde tu precisas de estar e onde alguém, se quiser contactar contigo, tem que bater à porta. E mesmo assim ainda apanhas um ligeiro susto, porque há coisas que estás a pensar que são só tuas, que nem sempre são muito bonitas, que outras vezes tens medo que não, não é, que possam ser encontradas e tornadas ainda mais feias do que realmente são, ou que na realidade nem são nada feias, são só encontros contigo e com o teu pensamento ou com o teu corpo. Mas é esse lugar onde tu vais reconstruindo uma narrativa interna sobre ti próprio em relação contigo. Faz sentido? Sim, e portanto esse seria o espaço de intimidade por excelência. A mesma coisa na relação a dois ou a três, não é? Depois. É partindo deste lugar que se pode construir um lugar de intimidade com o outro. Mas o lugar de intimidade com o outro é aquele que respeita eticamente, verdadeiramente, não é aquilo que é o quarto do outro. Ou seja, que também aceita que o outro recolha o seu próprio quarto, não é? Em momentos de necessidade naturais e normais, até da própria relação, para regressar garantindo que a alteridade se mantém. Estou a conseguir explicar? Porque não há agora, ou há duas coisas, ou realmente estamos em open space, ou há esta ideia de que se pode rasgar, pode-se entrar para dentro do quarto dos outros, de qualquer maneira. Nós dizemos assim, aquelas coisas que às vezes se dizem em terapia, não é? Que podem ser lugares comuns, mas eu acho que de alguma maneira não são, mas na importância, por exemplo, das pessoas, mesmo com os miúdos, às vezes não é os pais, ou estão mais aflitos ou não sei o quê, não batem à porta, entram para o quarto dos miúdos, os miúdos ficam furiosos com toda a razão, não é? Porque, ou mesmo aquelas casas onde se diz não podes fechar a porta, assim, não fechas a porta do quarto, como se pudesse acontecer uma catástrofe dentro do quarto. E efetivamente. Isto só no quarto, no resto da casa ficava só. Exatamente. Mas ali não é, o que se torna um lugar que não é possível de ser por mim visto, é um lugar onde toda a catástrofe pode acontecer. Por isso é que eu acho que isto entra na linha da angústia de separação que falávamos no princípio, da impossibilidade de viver a mortalidade e a melancolia que a separação implicitamente traz. É a construção do dois, não é? É isto, eu tenho que aguentar não ver aquilo que o outro está a fazer dentro do seu próprio quarto. Isso é o espaço de intimidade. O pudor, de alguma maneira, eu acho que é isso. É o sítio onde tu tens que entrar em contato com a própria necessidade de intimidade e saber quando estás nessa zona. É uma zona de respeito que tem que ser pensada e que tem que ser trabalhada, não é? Não pode ser, por simplesmente esbardalhada, para dizer assim uma expressão. Eu lembro-me de um filme que também não tinha, mas já disse isto uma vez, mas para mim foi muito, na altura fiquei com aquilo na cabeça, só anos mais tarde é que dei sentido porque é que tinha ficado com aquilo na cabeça. Mas era um filme que eu vi quando era miúda, com a minha avó, que era de um livro que é uma coisa, como é que aquilo se chama? É assim uma coisa completamente humana, quer dizer, não é completa, mas é assim um bocado em cordel, mas como é que se chama o filme? É Princesinho. Mas há uma parte muito importante Isso. em que o pai vai para a guerra e deixa-lhe uma boneca, uma boneca como uma espécie de. Mas deixa-lhe esta instrução também, que é aquela ideia, não é? De quando sais do quarto, as bonecas tomam vida e, sei lá, é aquela ideia que existe em vários lugares, não é? Mas há todo um mundo que acontece ao qual tu não tens acesso, não é? Mas, e então vês uma parte do filme, é a miúda sai, portanto já o pai foi para a guerra, não sei, e ela põe as bonecas todas e não sei o quê, sai do quarto e começa a andar e volta a correr para trás, espreita pelo buraco da fechadura e diz: pá, bolas, são mesmo rápidas. É este lugar que nos está a fazer falta, não sei se consigo explicar. É um lugar onde tu tens que aceitar que não podes ver aquele momento, não é teu. Esse detalhe, se expandirmos para a sociedade com a propensão para a vigilância, não é? É como se nada pudesse estar fora do radar. E isso é um pretexto, tudo tem de ser cartografado. Em nome, às vezes, de um falso pretexto do conforto, da segurança. Aquilo que eu disse, eu vou dar aqui 2 exemplos e vamos fechar aqui, vamos já finalizando aqui a conversa. Recordei-me que eu tenho visto esta frase, ou variações desta frase, muitas vezes nas redes sociais. Há pessoas que veem o outro não enquanto o outro, mas como uma espécie de cheerleader. Algo deste género. Se os outros não me apoiarem nas minhas conquistas, não quero estes amigos. E dá vontade, fornece pelo menos os pompons aos teus amigos e o outro enquanto cheerleader de muito bom. Ao mínimo atrito, já não é sequer atrativo, não interessa na relação. E aquilo que estavas a dizer em relação à intimidade, não sei se casa, se é um nadinha lateral. Nós, enquanto pessoa que está à procura de nós próprios, e um dos locais, uma das formas é a caminhada. Os filósofos também gostavam muito de caminhar e, por exemplo, quase podíamos fazer parte de um postal à beira-mar, só que mesmo à beira-mar há carradas de bares com música. Eu já vi um aqui, eu moro aqui no Algarve, o bar no inverno não está ninguém.
Eles deixam a música a tocar. E eu quero ir passear na praia, estar comigo, e eu tenho de ser Intoxicado. vandalizado por funk brasileiro. Epá, deixem-me a sós. Eu não consigo. Para onde é que eu tenho de ir para estar a sós com os meus pensamentos? Digam-me. Eu só quero saber isto. Está cada vez mais difícil. E outra coisa, isso daria asa outra conversa, caso queiras voltar a conversar comigo num futuro. A figura do lobo mau está a ser extirpada. Há um livro muito engraçado que é a Psicanálise nos Contos, Fadas. um livro soberbo. O lobo mau, enquanto vilão, está a ser extirpado das fábulas. E se extirparmos o lado mau, a fábula fica ali um espantalho. Não serve bem para nada. Vocês não perceberam bem o que é que isto era. Não é? Exatamente. Sim, 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 sim. Olha, acho isso brilhante, porque é isso mesmo. Extirpar o lobo mau da história é um bocadinho, ao mesmo tempo, sim, acabar com o quarto. Não é? Acabar o quarto, acabar o conflito, não há possibilidade da criancinha ou da personagem ter uma trajetória para crescer, então como é que a pessoa cresce da fábula? Nem Que apoia- consegue escutar verdadeiramente o lobo mau interno, não é? E quem não escuta verdadeiramente o lobo mau interno ou julga que pode ter um movimento ascético perante ele vai surgir de algum lado, não é? Eu penso que isto é que é, não é? Porque nós estamos mesmo com ouvir isto, é que também me parece, lá está, aquela coisa que estavas a dizer maravilhosamente. Pronto, nós temos o Mr. Hyde, não é? De alguma maneira, como eu já tinha dito também, penso eu, nós temos mesmo que poder olhar para o subsolo e para o lobo é nós, que senão realmente sim Mas, é uma mas coisa ascética. esse medo do inconsciente, as palavras de Freud, aquilo que recalcamos severamente há de aparecer vezes 10 mais à frente. Sim. Ou seja, nós de facto nunca enterramos o monstro. O monstro está sossegado, mas quando ele aparecer, aparece mais rijo. Quanto Mas menos olhamos para ele, maior ele fica, não é? Isto é. parece-me que agora há medo do consciente. Nós temos tanto medo de todas as possibilidades do cérebro que andamos sempre em piloto automático a recolher clichês de um lado e do outro e construir. Se fôssemos surrealistas, éramos os piores surrealistas de todos. Estes cadáveres esquisitos são uma porcaria, não há nada que inspire ninguém. Gostei muito de conversar contigo. Podes dizer o que quiseres e terminamos. Não, Alberto, olha, eu é que gostei imenso, foi mesmo muito bom não, a única coisa que me apraz dizer é que me deixaste milhares de coisas para pensar, e principalmente, e uma coisa que eu penso que tem que ser mesmo posta em cena de alguma maneira, que é essa ideia de os fragmentos postos disto estão numa destruição maciça da hipótese de construir uma memória, não é, dos acontecimentos da vida, e que sem isso perdemos mesmo uma referência necessária à construção da identidade que tanto procuramos na realidade, não é? E há a possibilidade de sermos mortais, sem absolutamente dúvida nenhuma disso. Puxando aqui outro exemplo, eu tenho uma sobrinha mais pequenina. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a dar alguma importância a esse fenómeno da memória ou falta dela, ou este zapping que nós saltitamos quais rãs loucas de núfar em núfar. E ela estava a passar várias fotos assim muito rápido e eu perguntei-lhe: mas o que é que estás a ver? E ela não me soube dizer nada. Este frenesim de passar para a próxima coisa, mas não Exatamente, nos fica nada. É como é isso. se entrássemos no Louvre a correr, corremos, epá, fizemos o Louvre num tempo espantoso. O que é que tu viste? Não vi nada. Nada, exatamente. Fica sem registro. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós só queremos é quantidade, 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 quantidade. Sim, 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 é isso mesmo. E por isso o narcisismo entra aqui com muita força, isso sem dúvida nenhuma, porque lá está, como voltar ao pânico, não é? Daí ser essencial conseguir, ou que era o essencial, é que conseguíssemos fazer maior companhia interna uns aos outros, desde a origem, para o frenesim ser mais pequeno, não é? Mais uma vez, obrigado, Patrícia. Está fechado.